Fala aí, pessoal, beleza? Galera, hoje a gente vai testar esse transformadorzinho. Da onde que surgiu esse transformador? Da onde saiu, né? Da plaquinha que a gente desmontou, né? Essa aqui é uma plaquinha que controlava um motor que abria e fechava um portão, né? Motor do portão eletrônico, elétrico, tá? E hoje a gente vai testar esse transformadorzinho. Então a gente vai precisar identificar quem é 110, quem é 220 e quantos volts tem de saída, né? E se ele está queimado ou não. Então, bora! Bom, então para a gente começar, a gente precisa fazer a nossa análise básica, né? Olha como ele tá, olha isso. Será que está queimado? Sei não. Esse carinha aqui, quando eu tirei ele da placa, eu já pude, né, observar que esses dois aqui são saída, né, é a saída, e esse aqui é a entrada, ou seja, aqui vai entrar o 110, 220 e aqui vai sair a tensão. Qual tensão? Não sei. Precisamos ligá-lo para poder saber que tensão vai sair dele, tá? Porque olha só, consegue ler aí? Quantos volts? Quem é 110? Quem é 220? Quantos amperes? Não sei. Tá queimado? Descobriremos no decorrer do vídeo. Então vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui o trem aqui. Pessoal, lembrando o seguinte, eu não vou fazer uma análise muito aprofundada desse carinha aqui. Se ficar dúvida, você não conseguir entender o que foi feito aqui, eu vou pedir para você ou ir lá na descrição do vídeo, lá embaixo, lá eu vou deixar um campo lá escrito, ou vou deixar no comentário também fixado, talvez, escrito vídeos relacionados, tá? E aí você vai lá e dá uma olhada que tem um vídeo bem completo referente a isso, certo? Ou vou deixar nesse card aqui em cima também, ó, que vai aparecer aqui em cima, que é o vídeo mais completo de como foi feito, como a gente faz para identificar, tá? Analisando mais completamente. Aqui eu vou fazer uma mais rápido. Então, se ficar em dúvida, pergunta, não tem problema, mas vai lá dar uma olhada no vídeo, tá? Então, eu vou botar ele assim, ó. Vou considerar que desse jeito aqui ele tá de frente, tanto faz, tá? Eu poderia olhar ele dessa forma? Poderia olhar assim, poderia assim, não faz diferença, tá? Eu vou considerar que ele tá aqui, ele tá de frente, assim, ó. Então eu tenho aqui o fio laranja, vou colocar LA, eu tenho o fio, vamos pensar que ele tá assim, vai. Tem o fio laranja, depois ele tem o fio vermelho, e depois ele tem o fio marrom, e depois ele tem o fio preto, tá? Então ele tem esses três fios aqui. Então tem o laranja, vermelho, marrom e preto. Ok. Multímetro na escala de resistência. Então eu vou colocar aqui entre como eles estão aqui, ó, cada um no seu separado. Então provavelmente o fabricante já deixou separado aqui, tá? Teoricamente, né, se a gente seguir o raciocínio lógico, ele é para o fabricante já ter deixado no esquema. Então vamos lá. Entre o laranja e o vermelho deu 601. Então, posso dizer que aqui, ó, entre o laranja e o vermelho, eu tive 601. Às vezes ele muda, varia um pouquinho aqui, mas não faz diferença, tá? Não importa o valor da resistência, tá? Esse valor de resistência vai depender do tamanho do transformador. Um transformador maior, isso aqui pode ser menor, tá? Um transformador menor, talvez o valor da resistência seja maior. Então não faz diferença o valor em si. Agora a gente vai manter aqui no laranja e eu vou vir aqui no marrom.
Entre o laranja e o marrom, não tem medição. Entre o laranja e o preto, não tem medição. Então eu já posso deduzir que entre o preto e o marrom, temos a outra bobina. Então aqui entre o preto e o marrom, 653. 653. Então podemos já deduzir por isso aqui que esse transformador segue a topologia dos transformadores de 4 fios. Então eu tenho duas bobinas aqui, ó. Cada bobina dessa é de 110. Então ele vem aqui, ó, eu vou ter uma bobina, 3 bobinas, duas bobinas, certo? Cada bobina dessa aqui é para 110 volts. Opa, 110. E essa aqui 110 volts. Para mim ligar ela em 220, eu vou jampear uma na outra e vou pegar aqui e vou ligar no 220. Então cada bobina tem 110, 110 mais 110, 220. Se eu for ligar no 110, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa bobina aqui, tem uma bobina, tem a outra bobina. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte aqui, vou ligar aqui e vou vir no 110. Vou pegar essa outra parte aqui, vou ligar aqui e vou vir aqui no 110. Ou seja, para ligar no 220 eu coloco em série. Para ligar no 110 eu coloco em paralelo. Só que tem uma coisa muito importante: a polaridade da bobina. Tá? Isso é muito importante. Tanto para me ligar em série quanto para me ligar em paralelo, eu preciso respeitar a polaridade. A bobina, o início, nesse caso aqui, ó, eu estou ligando o início da bobina na fase, e o final da bobina eu estou ligando no início da segunda bobina, e o final da segunda bobina está indo para a fase. Aqui o início da primeira bobina e o início da segunda bobina, ó, o início está aqui, ó, e o início está aqui. Eles estão indo para a fase, e o final da primeira e o final da segunda, ó, vem aqui, ó, o final da primeira com o final da segunda vem aqui, no caso seria neutro, né? Aqui eu poderia dizer que eu estou ligando em fase, e aqui eu estou ligando fase e neutro, certo? Então, um detalhe que é o seguinte: aqui onde eu moro, entre fase e fase eu tenho 220, e entre fase e neutro eu tenho 127 volts, ok? Se o transformador foi feito para 110 mais 110, quando eu colocar 127 mais 127, o que vai acontecer? Eu vou ter diferença de voltagem, tá? Então, em 220 vai dar uma voltagem e 110 vai dar uma voltagem diferente. Testaremos para ver qual é essa diferença. Não é muita coisa, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Aqui era para ele receber 110, ele vai receber 127. Então a voltagem em 127 vai dar uma voltagem maior do que a voltagem em 220. Mas a diferença é pouca, não vai chegar a afetar o funcionamento do transformador. Então, perceba que o fabricante já deixou nas posições corretas aqui, tá? Então eu posso considerar que o laranja é o início, o vermelho é o fim, o marrom é o início e o preto é o fim. Então eu tenho aqui que o laranja é o início da primeira bobina e o marrom é o início da segunda bobina. Então
Esses dois aqui vão ser ligados juntos, porque eu vou ligar ele no 127. E o vermelho é o fim da primeira bobina e o marrom é o fim e o preto é o fim da segunda bobina, tá? O que aconteceria se eu pegasse, por exemplo, o preto, que é o fim da segunda bobina, e ligasse junto com o laranja, que é o início da primeira bobina? O que aconteceria se eu fizesse isso aqui? Eu estaria fechando um curto-circuito, tá? Então, no vídeo que está na descrição, que eu falei, já tem um vídeo explicando cada detalhe passo a passo de como você fazer, dos cuidados que tem que tomar, tá? Então esse aqui a gente não vai se alongar muito. Então, vamos seguir aqui a lógica. Pode ser que a lógica não se aplique? Pode até ser. Pode ser que as ligações aqui ficaram invertidas, mas a gente vai levar na lógica. Normalmente não. Então, laranja e marrom. Ah, e detalhe, tá? Eu tô falando aqui, laranja, marrom, vermelho, preto. Não se atente ao detalhe da cor. Cada transformador, cada fabricante coloca um fio de uma cor, não é padronizado, tá? Então, olha só, esse aqui o fabricante escolheu de colocar laranja, vermelho, marrom e preto. Mas ele pode escolher colocar qualquer cor. O que a gente tem que observar é a sequência. Então, ó, primeira bobina, início da primeira bobina, fim da primeira bobina. Marrom ali, ó, início da primeira, início da segunda, fim da segunda. Eita lasqueira. Então, vamos ligar. E ver se pega fogo. Afastar aqui um pouco, né? Porque vai que pega fogo, né? Aí já viu. Brincadeira, galera. Não tem esse perigo. Ó, transformador a gente mede em alternada, tá? Então, a saída eu sei que é desse lado porque quando eu tirei da placa, eu já observei qual era a saída, tá? Então eu sei que esse aqui é a saída. Veja o outro vídeo, tá? Se ficar em dúvida, veja o outro vídeo que está mais detalhado. Se você fechar curto, você pode queimar o seu transformador, você pode, dependendo do tamanho do transformador, você pode até derreter sua tomada, pode acontecer algum acidente aí, tá? Então não brinca com isso. E aqui nós já temos a tensão de saída, 25,71. Então temos que a tensão de saída, vamos colocar aqui, ó, em 127, a tensão de saída é de 25, agora deu 68, vou colocar aqui 25,7 volts. Vamos então ligá-lo em 220. Aguenta aí. Bom, em 220, como que vai ser? Em 220 ele vai ser em série. Então, como que é em série? O final da primeira bobina liga com o início da segunda. Então, o final da primeira bobina é o vermelho, o início da bobina, o início da segunda é o marrom. Então, a gente vai ligar o vermelho e marrom juntos. Certo? E agora o que vai na energia é o início da primeira com o final da segunda. Então o início da primeira é o laranja e o final da segunda é o preto. Então vamos lá. Vou ligar o final da segunda e o início aqui da primeira. Ligação essa em série.
difícil pronunciar. Então olha só, pessoal. Olha a diferença aqui, ó. Então temos em 220 temos 22.34 volts. 22.34. 33, tem essa variaçãozinha que é da, então 22.34, tá? Então em 220 a gente tem 22,3. Vou desconsiderar o 34, né? Vou colocar só 0,3 volts. Então tá aí, certo? Olha só. Agora a gente pode colocar. Agora, deixa eu tirar aqui. Deixa eu baixar aqui também. A gente já viu, né? Então agora eu posso dar nome às bobinas, certo? Então vou colocar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o laranja. Esse aqui é o vermelho. Esse aqui é o marrom. E esse aqui é o preto. Tá? Então agora eu consigo o nome para poder fazer as ligações. Ou ao invés de escrever assim, né? Fica muito poluído aqui. Daí a gente pode colocar só aqui, ó. Esse aqui em cima é o L, né? De laranja. Aqui é o V de vermelho. Aqui é o M de marrom. E aqui é o P de preto. Tá? Então, laranja, vermelho, primeira bobina. Marrom e preto, segunda bobina. Ok? Lembrando que a cor ela não serve para todos os tipos de transformador, tá? Cada fabricante coloca uma cor. Então, a cor não se baseie só pela cor. Se acatar um transformador aí e as cores que você tem for parecidas com essa que eu tenho aqui, não vai seguir só pela cor, porque talvez as cores estejam invertidas, tá? Vai pela ideia. Olha, perceba o que foi feito, as análises que a gente fez, tá? Não vá pela cor. Cada fabricante tem a sua cor. Galera, então tá aí o teste do nosso transformadorzinho. Tá funcionando e acho que dá pra gente montar uma fontezinha com ele, só por farra. Pessoal, vocês viram como é simples, tá? Só que assim, às vezes ainda pode ficar algumas dúvidas e tem alguns alertas muito importantes. Se você inverter a polaridade da bobina, vai queimar. Cuidado, você pode se machucar, tá? Na descrição tem um outro vídeo que eu fiz referente a isso aqui, que acho que se somar os dois vídeos, que é do mesmo assunto, dá mais de 1 hora, explicando cada passo, cada detalhe, mostrando que, e a gente fez uma ligação invertida só para mostrar como que funciona, como que dá o curto-circuito, tá? Então, vale a pena você dar uma olhada lá, certo? Lembrando mais uma vez, tá? Não se baseie pelas cores, a cor serve para a gente se guiar ali no papel, mas cada fabricante coloca uma cor aqui, não é padrão, tá? E aí se você inverter, vai fechar curto nas bobinas. Inverteu a polaridade de bobina, fecha curto. Beleza? Galera, valeu, falou e vamos montar uma fontinha.